também foi muito importante no meu percurso, meu professor, meu orientador. Então, para mim é uma honra ter você aqui. E, além disso, eu acho que também, assim, em termos de experiência, a sua experiência é muito importante para a psicanálise, porque, além da experiência clínica, você também tem uma experiência enorme na universidade e também na saúde pública, né? Então, isso é muito importante para a gente. Então, quero te agradecer enormemente pelo fato de você ter aceitado o nosso convite. E, bom, eu vou te apresentar para quem não conhece, que eu acho difícil, mas a Luciana Elia é membro do Laço Analítico, Escola de Psicanálise, professor titular de psicanálise do IP, UERJ, coordenador do programa de mestrado profissional em psicanálise e políticas públicas do IP, UERJ, além de diversas publicações, né? E hoje ele vai falar sobre por que o infantil é crucial na psicanálise e na formação do analista. Obrigada mais uma vez, Luciano. Pode falar. Só dar boa noite aqui para a Tereza, que me deu. Pronto. Deixa a gente poder ter. Bom, eu estou com a palavra? Então, Flávia, em primeiro lugar, eu queria dizer isso, eu acabo incorporando ao texto algumas saudações e agradecimentos, mas eu quero mesmo assim falar fora do texto, que é um grande prazer estar aqui também. Eu gostei muito quando eu recebi o convite da Flávia. Ela já falou aí do nosso de percurso, de fato, foram momentos assim, a gente até, infelizmente, não tem mais tantas oportunidades de troca, e essa é uma. Então, eu agradeço você criar essa oportunidade assim, hoje em dia, né? É justamente alguma coisa que a gente já fez em outros momentos, encontrar os colegas da Escola Lacaniana, encontrar a Daniela Gonzalez, da Escola Freudiana de Montevideo, onde eu já estive também. Tudo isso está escrito, mas eu vou ler também, já estou falando, então, e estou vendo 155 pessoas, já outras pessoas chegando. É um prazer enorme mesmo estar conversando com tanta gente, com tantas pessoas do nosso campo apaixonante da psicanálise. Eu pergunto se, porque o meu microfone e câmera, às vezes, são meio antigos, se o som está chegando bem, só para me confirmar isso. Tá sim, Luciano. Tá, então tá legal. Ouvindo Obrigado. bem. Bom, Flávia... O áudio está bom, Luciano. O áudio está bom. Obrigado. Eu vou ler, porque acho que eu tenho um estilo de escrita que ela mescla uma dimensão de fala escrita, então não é um texto assim pesadamente escrito. Ele é escrito, mas é uma fala escrita. Então eu prefiro ler, porque assim eu me asseguro de que o que eu pensei em trazer para o nosso debate vai estar sendo dito. Tá bem? Então, o título que eu propus quando a Flávia me fez esse generoso convite foi Por que o infantil é crucial na psicanálise e na formação do psicanalista? Tem que fechar, acho que... agora fechou. Celebro, antes de mais nada, a ocasião de voltar a trabalhar com colegas da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, através do oportuno e simpático convite de Flávia Chiappetta, a quem agradeço muito e cujo percurso acompanho há muito tempo, mas com quem tenho menos ocasiões de trocas do que desejaria. Um prazer, portanto, estar aqui no Ateliê da Criança, por ela coordenado, para esse evento que nos revigora no nosso desejo de trabalho na psicanálise nesses estranhos tempos de pandemia. Saúdo também os colegas com quem terei o prazer de conversar, Daniela Gonzalez, da Escola de Psicoanálise de Montevideo, onde já tive o prazer de estar para trabalhar, e Felipe Lembe, membro da Escola Lacaniana, que terei o prazer de conhecer trabalhando aqui nesse importantíssimo tema. Crucial, eu designei assim o título que Flávia me pediu. Quero começar dizendo por que eu designei assim. O infantil em Freud não é o kindlich,
em alemão. Em alemão existe uma infinidade de palavras, todas derivadas de Kind, criança, para designar tudo que se refere ao mundo da criança, o mundo infantil. E se procurarmos palavras derivadas do latim infantile, né, no infantile, com o que o Freud designou, né, a sexualidade, entraremos na mais acentuada escassez. Isso me chamou a atenção, sabe? O Freud não chamou de kindliche Sexualität, quer dizer que todos os alemães falam correntemente. Eles têm, eu fui ver no dicionário de alemão, e não tem infantil assim, entendeu? Tem kindlich. E o Freud foi buscar no latim para fazer os 3 ensaios. Eu vou dizer isso, é melhor eu ler. E chama a atenção que Freud tenha recorrido, em seus 3 ensaios, a palavra escassa na língua, que é a sua, a palavra latina, para designar, no segundo desses ensaios, explosivo e subversivo de tudo que se pensava sobre o sexual, de infantile Sexualität, e não a tenha designado justamente de kindliche Sexualität. Quer dizer, isso que eu já falei, ele foi buscar para qualificar a sexualidade que ele chamou de infantil uma palavra que não é usual em alemão, né? Justamente é do latim, que não é usual. Eu fui checar isso. Digo isso para nos introduzir no campo de questões que temos a trabalhar pelo viés de um profundo deslocamento de eixo que Freud fez nesse campo. O infantil em Freud não é o pueril, não é o que se refere à infância como período do ciclo vital, não é uma etapa do desenvolvimento psicossexual, como muitos insistem em conceber e repetir. Sabemos disso, desenvolvo essa ideia, inclusive, no meu primeiro livro, Corpo, Sexualidade em Freud e Lacan, mas quis dar a isso um novo fundamento aqui. Primeira vez, inclusive, que eu faço isso com referência à vertente etimológica e filológica, né? Inscrita na própria materialidade literal do termo usado por Freud. Pois bem, se o infantil em Freud e na psicanálise não é o que se refere à criança, o que é? Cabe a questão. É um novo modo de conceber o sexual, que revoluciona o que se pensava até então no mundo pré-científico da psicologia do desenvolvimento humano, que eu reputaria de pré-científica, centrada, como toda a psicologia, em substratos biológicos. Esses, um pouco mais científicos, quando se mantêm nos estritos limites da vida biológica, mas que se degradam na mais rasteira ideologia cientificista, hoje muito forte e hegemônica na ciência, por servir particularmente bem ao organicismo com que o capitalismo faz a festa da indústria mais rentável do mundo, a de fármacos, né? Quando adentra o campo do sujeito. Este também degradado na ideologia da psicologia cognitivo-comportamental. Quero dizer com isso que quando a psicologia pré-científica, né, do desenvolvimento, a biologia não, mas ela não se mantém, né, nas pesquisas biológicas, que são importantíssimas, nas neurociências. Elas fazem uma incursão no campo do sujeito, pelo viés da psicologia cognitivo-comportamental, e nisso, evidentemente, produz uma degradação metodológica, a qual a gente não pode chamar de ciência, por mais que, arrogantemente, né, isso se afirme como se fosse a referência científica do nosso campo, entende? Mas há um engodo aí, há uma farsa metodológica, evidentemente sustentado pelo capitalismo. O novo conceito de sexual, Freud, né, é correlato, solidário e mutuamente dependente de um novo conceito de infantil. Por quê? Porque, e esta é a minha tese de base, o sentido do sexual em Freud pode ser demonstrado com rigor ali onde a concepção vigente de uma sexualidade correlata da reprodução da espécie, da qual forneceria a base instintiva, que coincidiria com seu momento maturacional de aparição, fracassa fragorosamente. Quero dizer com isso, talvez caiba acrescentar uma explicação, que porque Freud não tinha um pendor, vocês sabem disso, particularmente forte pelas crianças. Freud não teve uma prática clínica com crianças, né? Inclusive o próprio pequeno Hans, né, que é uma referência da clínica
freudiana fundamental, não foi feito diretamente com o pequeno Hans, foi feito através do seu pai, né? E isso, quer dizer, o que chamou de supervisão inaugural de psicanálise, umas coisas assim. De qualquer maneira, o pequeno Hans não foi um sujeito da clínica freudiana diretamente, né? Então, se ele tem tanto interesse pelo infantil, a ponto de buscar, inclusive, esse termo no latim, para dizer outra coisa, não é para dizer o que diz respeito ao campo das crianças, pelas quais ele não tinha, como eu disse, esse interesse. E eu acho que a minha tese de base que eu chamei é que por que então ele escolheu sexualidade infantil no segundo ensaio, né? Que é o ensaio explosivo? Porque a sexualidade que ele queria demonstrar e que ele concebeu, ela é impossível na infância. Quer dizer, a sexualidade, desculpa, eu corrigi. A sexualidade vigente que ele queria desconstruir, ela é impossível na infância. Por isso que a ideia generalizada era que as crianças não tinham sexualidade, que as crianças eram seres, né, desprovidos dos interesses sexuais e tal. E a sexualidade que ele introduziu, que ele criou, ela era absolutamente possível de ser demonstrada ali onde a outra é impossível. Então, recurso metodológico, né, estratégico, da maior inteligência. Do mesmo modo que as aberrações sexuais, que são o título do primeiro ensaio, pavimentam a via para chegar lá, porque mostrando, né, pelas aberrações, o Freud mostra que a sexualidade não podia se sustentar na concepção que era a vigente. Então, ele primeiro desconstrói, é bem analítico, né? Primeiro ele desconstrói um campo, através das aberrações, que não são, como muita gente falou, né, para estudar o normal através do patológico, que é uma besteira imensa, né? Na verdade, o Freud fez uma desmontagem do próprio sexual via aberrações, e com isso ele abriu o caminho para instalar uma sexualidade ali onde a outra é impossível. Então, o infantil tem um interesse metodológico muito, muito peculiar para Freud, de ser a via de demonstração de um outro conceito de sexualidade, né? O infantil é, antes de tudo, um recurso metodológico, acabei de dizer, uma estratégia inteligentíssima de Freud para construir ponto por ponto um modo de sexualidade justamente ali onde aquela que ele queria desconstruir é impossível, a infância. Vou baixar aqui também forte esse água. Como essa sexualidade freudiana, né, a de infantile sexualité, ela, ao contrário da vigente, eu vou chamar de vigente a sexualidade que vigorava no tempo do Freud. Em sua época e até hoje, fora da psicanálise, né, é fragmentária a sexualidade infantil, né, do Freud. Como é que ela é? Ela é fragmentária, ela não segue o curso caudaloso de um grande rio rumo ao mar do genital reprodutivo, mas está privilegiadamente nos afluentes, nos igarapés, e ali se mantém e se retém, baseia-se em algo que não tem objeto pré-definido. Freud é muito insistente nisso. O objeto é a coisa mais variável, né, na pulsão. Não o traz consigo esse objeto. O verbo em alemão é muito interessante, é mitzubringen, né, que pode ser aproximado do... Quer dizer, trazer consigo, né? Mitzubringen, trazer consigo. Ela não traz consigo esse objeto, como poderia dizer em inglês, to bring it. Né? Não tem objetivo senão a satisfação, a Befriedigung, gozo, podemos chamar de gozo, limitado pelo lúcido prazer que se impõe como um princípio. No lugar do instinct, termo que Freud nunca usou, né, ele introduz a tribe, né, a pulsão, que é composta, é uma montagem de fragmentos componentes, jamais um bloco, né, e contorna o objeto sem jamais chegar a consumi-lo, o que faz com que o objeto da pulsão seja eminentemente inconsciente, inconsistente, inconsciente também, inapreensível na realidade relacional, situacional, só sendo atingível como objeto imaginário, se o condão da fada significante, que é o falo, tocar nele, revestindo de uma significação de desejo. Quer dizer, me refiro ao objeto A, evidentemente, eu não nomeei, mas vocês entenderam, que o objeto A, que não tem consistência, não tem positividade, não está no espaço kantiano do espaço do tempo, né, o espaço apreensível no imaginário, não tem especularidade, né, é um objeto não especularizável, e esse objeto é o objeto da pulsão,
que só ganha a dimensão do desejo quando enfim, revestido pelo falo, né? Quer dizer, quando chamei de vara de condão, me parece uma imagem do falo, a vara, a vara da fada. Né? Caracterizada assim a sexualidade infantil, e por força das infantile, metodológico, estratégico, não sem o preparo do primeiro ensaio, eu falei isso antes, que dissecando as aberrações sexuais, seu título Nada Inocente, pois que pretende pavimentar a via pela demonstração da inexistência radical de normalidade no campo do desejo humano, né? Quer dizer, não há normalidade, não é isso? É o que o primeiro ensaio mostra. Para um novo modo de conceber o sexual, recorrendo no segundo ensaio ao infantil, tal como caracterizamos. Freud cria, enfim, as condições lógicas para um sexual que se articula ao inconsciente, via recalque, na condição de estrutural e não transitoriamente infantil. O sujeito falante, por força de sua condição de falante e, portanto, por força da linguagem, é operado por coordenadas de desejo que só são concebíveis numa sexualidade infantil. O infantil, portanto, é estrutural, não temporal, não superável pelos ventos da maturidade. Somos, desde o nascimento até a morte, marcados pela sexualidade infantil inconsciente. É uma sexualidade, na verdade, que nos acompanha a vida inteira. Ela é infantil do falante, ela não é infantil da infância. Por isso, Lacan debocha de toda tentativa dos pós-freudianos, particularmente Maurice Bouvet, por exemplo, ele cita muito, de conceberem o inconcebível freudiano de uma maturação genital das pulsões, posição que antes revela a oblatividade pela qual o sujeito, obsessivado pela teoria e pela prática psicanalítica de então, porque era uma prática psicanalítica obsessivante, né? Neuroticamente orientada, renuncia ao seu desejo por uma espécie de solicitude. Sou lícito, interpretou um analisante meu ao escandir que em sua posição ele era de ser lícito. Sou lícito, solícito, né? Essa solicitude oblativa que daria a ele o estado de licitude, né? Obsequiosa, na qual é a demanda que toma a dianteira e passa a dar as cartas do jogo do desejo. Não com isso nos levando à ilusão de supor que o desejo se rende ou se dissipa na operação, pois sabemos que o que move toda a engrenagem é um desejo de morte, voltado contra o desejo do outro, o desejo inconsciente, com o propósito de neutralizar os efeitos da castração. De bonzinho mesmo, o obsessivo oblativo não tem rigorosamente nada. Do infantil, o ponto máximo, culminante, portanto, é a regência do falo, que não é uma organização sexual pré-genital, mas o operador significante, cuja contrapartida não significantizável é o genital, que, por sua vez, não sucederá como etapa ou lógica de funcionamento, mas o acompanha estruturalmente como a contrapartida de castração, furo real no simbólico, ponto de ancoragem opaco da causa do desejo do falante. Eu quero dizer aqui, eu acrescentar um comentário, porque, às vezes, a gente, na crítica aos pós-freudianos que queriam promover a maturação genital, a gente acaba jogando fora o genital, né? Como se não houvesse lugar para o genital na psicanálise. E me parece que isso é um equívoco, quer dizer, joga a criança com a água do banho, né? Como a gente diz. Porque me parece, e Lacan eu acho que faz uma leitura de Freud bastante precisa a esse respeito, o genital deve ser sustentado como vamos dizer, uma instância do infantil, inclusive o texto de Freud de 1923, né? A organização genital infantil, o título de estudo, né? Uma interpolação à teoria da sexualidade, onde ele finalmente traz para o campo do infantil o que nos 3 ensaios tinha ficado desgarrado. No terceiro ensaio, né? As transformações da puberdade, como se alguma coisa depois viesse a amadurecer, né? Quer dizer, a gente pode pensar os 3 ensaios como tendo 2 ensaios explosivos e subversivos, como eu propus, e o terceiro mais ou menos adaptativo, né? Quer dizer,
o Freud faz uma certa concessão no terceiro ensaio ao desenvolvimento, né? Prometendo que nas transformações da puberdade se chegaria ao genital. Ora, mas o Freud se corrige, né? É o que muita gente não considera quando toma o texto que vem depois, na segunda tópica, a organização genital infantil, porque ele vai dizer também o genital tem que se inscrever na lógica da sexualidade infantil. Ou seja, é claro que tem a leitura correlata que eu estou propondo, o genital infantil é o fálico, mas ao genital também, quer dizer, ao que se inscreve, fálico, significantemente, e ao que não se inscreve como furo, como castração. Quer dizer, se a gente atinge o genital, não é no sentido maturacional do Bouvet, né? Mas é no sentido de, então, uma relação oblativa ou uma relação altruísta, em que cada parceiro concede ao outro, né, vamos dizer, o espaço de desejar também, e vamos ser altruístas no desejo de compartilhar e tal. O gozo. Essas ilusões do obsessivo, né? Quer dizer, na verdade, o que é genital aí para valer, se alguém atinge em sua análise, me parece que isso é uma operação da análise, por isso que eu estou querendo acrescentar essas considerações, isso vem pela análise, né, me parece, é o genital como elaboração da castração, e não como simbolização, porque ela não se pode simbolizar plenamente, não é isso? Mas a gente tem, por um lado, a organização fálica e o seu contraponto não simbolizável pelo significante, que seria o genital. Então, eu sustento com Freud e Lacan, me parece que também a posição de que há um genital infantil concebido dessa maneira, né, como furo. Isso é importante, porque daqui a pouco vou concluir, a gente vai poder debater, e eu vou tentar dizer agora um pouco da criança real, né, e levar em conta não só esse infantil que atravessa a vida inteira, mas a criança, e me parece importante a gente considerar a diferença do adulto para a criança real, em relação a essa questão do genital. Então, esta primeira parte da minha contribuição aqui para o debate se encerra aqui, pois quero agora falar do que é próprio da criança, o que é kindlich, né, e não infantil, né? Quer dizer, o que é do mundo infantil mesmo, do alemão corrente. Pois estamos no ateliê da criança, né, Flávia? Não no plano estritamente conceitual das bases teóricas do infantil em psicanálise, que eu achei importante também percorrer, né? Indispensável, contudo, a meu ver, como questão preliminar a toda abordagem possível da criança em psicanálise, parafraseando um pouco o título do magnífico escrito lacaniano sobre as psicoses, né? Então, isso até agora foi preliminar, né? Há crianças, né? Há crianças. A criança real, ainda que, como todo falante, esteja atravessada e continue sendo atravessada por toda a sua vida pela sexualidade infantil. Entretanto, há uma diferença real, igualmente radical em termos estruturais, entre uma criança e um adulto. Eu não queria deixar de considerar isso, né? Porque quando a gente fala da sexualidade infantil, como eu falei até agora, pode parecer que então criança é adulto, a gente às vezes ouve isso. Quer dizer, o psicanalista atende sujeitos, não crianças ou adolescentes ou adultos. É verdade. A gente tem sempre, como no outro de nossa prática, um sujeito, né? Só que há diferenças, tanto que há psicanálise com crianças, e eu acho que Lacan, inclusive, né, de uma maneira muito própria, que não foi a maneira, vamos dizer, adotada por Melanie Klein e os seguidores, ele tem uma maneira muito peculiar de considerar a prática da psicanálise com crianças, e que não é a mesma da psicanálise com adultos. Então, eu acho que a gente não pode ignorar, e eu vou tentar agora, daqui a pouco eu já vou parar, vamos dizer assim, dizer alguma coisa dessa diferença real e não do conceito de infantil, que é transversal, né, a ambos, né? Entre uma criança e um adulto, entre esses dois tempos do sujeito, há um corte distintivo que levou Freud a falar do início binário da sexualidade, não é? Freud fala assim: de resto, sempre infantil. A sexualidade é sempre infantil, mas ela tem dois tempos. Ela tem um início em duas ondas, Freud fala, né? E ele diz que a primeira das quais, aquela que ocorre na infância real, deve ser tornada imprestável, Freud diz isso, em suas palavras, para que outra onda se instale na organização do desejo.
depois da infância. Então, não é à toa que Freud diz que desculpa, eu falei binário, mas é bifásico. Vou corrigir a palavra. Freud fala do início bifásico, né? Do sexual, uma onda infantil, que deve se tornar imprestável, e uma outra que vai vir no lugar dela. Algo do infantil da criança, sou obrigado a falar assim, né, com hífen, infantil da criança, porquanto haverá o infantil do adulto, da vida inteira. Então, algo da primeira onda deve ser perdido. Essa ideia que eu quero trazer para o debate. Tem algo da infância que precisa ser perdido. Não se trata de desenvolvimento, posto que não há etapas sucessivas, virtualmente contidas em um processo gestacional ou genético, no sentido de gênese, né? A estrutura em psicanálise exige a bitemporalidade, 2 tempos. Isso se vê claramente, por exemplo, no nível topológico, nos 2 pavimentos do grafo do desejo, né? No qual o segundo andar, o andar inconsciente, né? Genialmente colocado na arquitetura de Lacan acima e não abaixo do outro, né? Quer dizer, Lacan coloca o inconsciente no andar de cima, né? Mostrando que o inconsciente nada deve ao sufixo sub, né? Embaixo de, infra, ou qualquer outra ideologia baseada no arcadismo, né? Então, é uma maneira também de dissolver a ideia de desenvolvimento, colocar o inconsciente no andar de cima. A gente sabe que esse segundo andar é a revisitação temporal do primeiro andar e não uma reprodução positiva ou positivista ou existente de outra cadeia. Estou propondo aqui que o segundo andar do grafo não seja tomado, vamos dizer, reificadamente, né? Ontologicamente, como se existisse uma cadeia e outra cadeia, mas de uma revisitação, de uma repassagem, né? Uma retomada temporal da estrutura, não é isso? A estrutura exige 2 tempos. Eu estou tentando articular isso com a infância, né? E o depois da infância. Penso que o infantil da criança é próprio do primeiro tempo da estruturação do sujeito. E a recusa, o desconhecimento ou a desconsideração dessa distinção, jamais inocente, é para mim o fundamento maior da abjeção das práticas da pedofilia, por exemplo. Eu queria fazer uma articulação disso com a pedofilia, né? Ultrapassando qualquer repulsa moral tão intensa no meio social em relação a essas práticas. A gente sabe que a pedofilia é abominada, é considerada abjeta, tem toda uma condenação moral, mas eu gostaria de dar um fundamento não moral, e sim psicanalítico, quer dizer, pensar por que a pedofilia ela é tão, enfim, absurda e abjeta, não simplesmente condenável moralmente, né? Isso quando estamos em uma sociedade menos intoxicada pelo fascismo, como se revelou a sociedade brasileira nos últimos tempos, né? No movimento que sabemos não se restringir ao Brasil. Pois em sociedades fascistas, talvez a pedofilia seja algo bem mais tolerado, como todos os demais crimes que se perfilam predominantemente com relação à lei da castração. É uma hipótese, não sei. Não sei como é a pedofilia numa sociedade fascista. Aliás, talvez tenhamos, infelizmente, a ocasião de verificar isso no Brasil. Uma criança não se separou da primeira onda. Ela é estruturalmente marcada pelo jogo sexual como incompleto e inconsistente, obviamente, posto que sexual, mas sua posição de sujeito ainda não foi requisitada, pelo menos em princípio, a elaborar a perda de suas ilusões, que poderíamos, acompanhando Freud, denominar perversas. Não no sentido da estrutura perversa, algo bem complexo que Freud só conseguirá articular após a sua segunda tópica, como sabemos, no escrito sobre o fetichismo, 1927, 3 anos depois de ter isolado a neurose e a psicose como estruturas disjuntas e distintas em 1924, mas no sentido da perversão perverso polimorfa. Estou resgatando ela aqui, que Freud considera própria da criança, embora também do adulto, no sentido que começamos por dar ao infantil estrutural da psicanálise, mas em relação ao qual o adulto terá que fazer uma operação de luto a fim de tomar posição na sexuação. Binária ou não, aqui é binária mesmo, não bifásica, né? Já que a nossa época exige de nós, psicanalistas, considerar o que está se processando na contemporaneidade em termos de questionamento do chamado binarismo sexual. Mas essa é uma outra conversa, né? A questão dos gêneros, do binarismo, não binarismo. De qualquer maneira, binário ou não, eu quero dizer, o adulto, mesmo que a gente pense no transexual, mesmo que pense, enfim, no LGBTQ+,
ele precisa fazer um luto, né? De uma posição infantil. E me parece possível que pessoas que se situam no sexual de diferentes maneiras façam isso. Eu não penso que, por exemplo, eu não sou dos analistas que pensam que se não for declarado homem e mulher, então não fez esse luto, entende? Mas isso é uma outra conversa. Tomar uma criança como parceiro sexual é um crime, antes de tudo, contra a barreira imposta pela castração que separa, no campo sexual, a criança do adulto, fazendo de conta que não há nada a operar, fazer ou perder quando se deixa de ser uma criança. Criança não trabalha, criança dá trabalho, né? Já dizia a dupla de compositores e cantores do Palavra Cantada, né? Vocês talvez conheçam. Gosto muito deles, né? Quer dizer que é um dizer que traz uma enorme afinidade com o discurso da psicanálise. Criança não trabalha, dá trabalho. Não trabalha e não faz amor, né? Embora viva mergulhada no mar da sexualidade, infantil desde a infância real, mas que sofrerá a modulação de uma elaboração de perda a ser assumida pelo sujeito adulto. Freud sempre situou esses dois eixos, o amar e o trabalhar, né, como pilares da posição subjetiva, eixos que podemos, com Lacan, conceber como os dois modos pelos quais a norma fálica opera para o falante, o amor e o trabalho, né, e aos quais, justamente, os psicóticos, estruturalmente, não conseguem responder. Crianças, não apenas as psicóticas, mas todas as crianças, também precisam do segundo tempo do jogo, para se organizarem na lógica fálica, na norma fálica que medeia, no laço civilizatório, o incivilizável do desejo sexual humano. Obrigado pela atenção, vou parar por aqui. Maravilhoso, hein, Luciano? Você acabou falando praticamente da teoria toda. Muito bom. Eu vou passar para os debatedores, que são Daniela Gonçalves, como você disse, da Escola Freudiana de Montevidéu, e o Felipe Leme, que é analista da Escola Lacaniana do Rio de Janeiro. Então, Daniela, e depois a gente abre para o público, tá bom? Bueno, buenas noches. Es una alegría realmente estar acá en este prestigioso espacio, trabajando, poniéndonos a trabajar entre escuelas y entre colegas y amigos también. Lo conozco, Luciano, tal vez tú no te acordás, pero has venido a la Escuela Freudiana de Montevideo y nos pusiste a trabajar en 2 jornadas, un viernes y un sábado, y realmente a partir de allí empezamos como una lectura de lo que hacemos, ¿no? Nos buscamos en redes y hoy nos encontramos con una realidad que nos acerca, ¿no? Así que, bueno, agradecida Flavia por la invitación y para mí es un honor estar acá y también un aprendizaje. En primer lugar, gracias Luciano por tu texto. Cuando Flavia me pasó el título pregunta, ya me puse a trabajar, porque realmente es una pregunta que conmueve a todo el analista, tanto en la formación como en aquellos que trabajamos en la clínica con niños, ¿no? Cuando vos decís lo infantil, ya ahí en la pregunta yo leía una afirmación, ¿no? En una distinción entre lo que es lo infantil y la infancia, ¿no? Que lo infantil trasciende lo que tiene que ver con el tiempo. La infancia habla de un tiempo, y lo infantil es leído en la adultez y es leído en todo lo que tiene que ver con la estructura psíquica del sujeto que consulta. Y a la vez es bien interesante lo que vos planteás, porque hace a la formación del analista a la hora de leer lo que tiene que ver con lo infantil, pero no hacer religión de ello, ¿no? No tomar como una posición de que
lo infantil es solo y absolutamente lo que va a dar a leer un sujeto que sufre. Está así ese tiempo, pero hay otras cosas, ¿no? Ahora escuchándote, me pareció bien interesante todo el recorrido que haces desde la obra de Freud hasta también en la topología de Lacan, ¿no? En relación al lugar que se ubica lo infantil en lo sexual, y todo el recorrido, a ver si puedo hacer como una... en relación a la teoría en la sexualidad, donde qué importante es esto que vos aclarás, ¿no? Que muchas veces caemos también en una cuestión de discursos entre lo normal y lo patológico de lo sexual, ¿no? Y eso me pareció bien importante a la hora de trabajar específicamente allí, ¿no? Y también apuntando a este punto de que a qué cuerpo nos referimos cuando nos formulamos la pregunta, ¿no? El analista apunta al sujeto, pero también está la implicancia del cuerpo. ¿El cuerpo biológico, anatómico, o el cuerpo del RSI, ¿no? Me parece que allí cuando vos planteás ese recorrido me hace pensar que la anatomía no es el destino, ¿no? Y a partir de ahí es justamente apuntar a lo que implica esto otro que vos después venís como que no sea un recurso metodológico el hecho de fijarnos en la sexualidad infantil como algo que define al sujeto, ¿no? Sino que ir haciendo todo un recorrido en relación a las operatorias a fijarse allí, que es este transitar del significante, ¿no? Si no se entiende algo, me lo decís, porque en realidad algunas partes, si bien entiendo el portugués, algunas partes se me escaparon, por suerte, pero bueno, a la vez queda como una lectura tal vez como muy titulada, pero bueno, es lo que pude como ir leyendo y escuchando, ¿no? Esto que hablas de que si bien hay una posición, ¿no? de una lectura de la maduración genital, eso no hace a la sexualidad. Eso tiene que ver con otro tiempo, con una cuestión más, digamos, conductual, si se quiere, del concepto de madurez, pero no dice de lo que tiene que ver con los tiempos de la constitución, en lo fálico y en la castración, ¿no? Y me parece muy interesante esto que vos planteás de hacer una operatoria de la estrategia del escucha analítica allí, en este punto del agujero, ¿no? Eso me pareció bien interesante, que me gustaría que si lo podés ampliar después, es justamente ese punto, ¿no? Después, también me hace pensar en este punto de la cuestión de lo femenino y lo masculino, del hombre y mujer, ¿no? En relación al transitar este punto del agujero y también de la elección. ¿De qué se elige? ¿Se elige inconscientemente una posición femenina o masculina? ¿No? Cuando de alguna manera algo de eso se juega al escuchar, ¿no? Después este último tiempo que haces de tu trabajo, lo leo en el tercer tiempo de la pregunta que habla de la formación del analista, ¿no? Que tiene que ver también con una implicancia política de una realidad que nos conmueve,
que son estas cuestiones de pedofilia o de aberraciones, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que hablar de eso. Hay una posición política de decir algo de eso. Pero no digo con una posición reivindicativa de que tenemos que salir como moralmente a decir, sino como vos lo planteás, ¿no? Que ubicar al niño como niño en sus tiempos, ¿no? El niño en el tiempo de la niñez juega. No es un cuerpo sexuado o un cuerpo que va a estar expuesto como un objeto al goce perverso del adulto, ¿no? Así que me parece que eso es una apuesta bien también enriquecedora y a la vez que por lo que te he leído en otras veces y te he escuchado en algunas lacanoamericanas, siempre en tus trabajos, en tus textos, tenés una implicancia con lo social que también hace a la formación de un analista. Bueno, hasta aí é o que puedo decir. É praticamente uma outra palestra, né, Daniela? Várias questões boas. Eu vou passar... Muito obrigado, queria agradecer, depois a gente conversa. Vai passar a palavra. Para o Felipe, depois você pode comentar, tá bom? Sim. Só deixar o Felipe. Felipe, claro. Pode falar. Felipe? Ai, estava desativado. Boa noite. Boa noite. Luciano, primeiro, obrigado. E esse obrigado vai a alguns níveis, assim, desde esse texto, mas porque, na minha formação como psiquiatra, o que eu pude aprender em psiquiatria da infância foi no CAPSI Pequeno Hans, e que tem a sala de supervisão que leva seu nome. Então, durante um ano da minha vida e de formação de estudo, a sala de supervisão tinha esse nome aí, e que você falou rapidamente aí da importância de início de uma supervisão, no caso, o Pequeno Hans do Freud, da importância disso também. Então, assim, esse agradecimento vai para além desse texto, e é um prazer poder estar aqui falando contigo e com todos. Mas, assim, a pergunta que a Flávia mandou, isso já tinha também me colocado para trabalhar, porque de muita intenção de um retorno à análise, que já vinha, foi justamente quando eu entrei naquele serviço no CAPSI Pequeno Hans, onde se dividiam os horários entre seres falantes e seres não falantes, que justamente eu me colocar ali com um ser não falante me fez buscar mais do que nunca um espaço para que eu pudesse falar e retornar esse processo analítico e essa minha análise pessoal em intenção, que hoje está em extensão também aqui. Então, assim, realmente é crucial. E uma das perguntas que vinham muito, e que, de alguma forma, o seu texto conseguiu dialogar com isso também, era, já que esse ser não fala, e esse silêncio aterrorizador, assim, quem é esse outro que fala em mim quando eu estou na presença desse ser? Né? E aí você trouxe esse conceito do infantil estrutural e que, de alguma forma, com certeza mexeu ali naquele infantil, naquele outro que falava, enquanto não era demandado nada, né? Na verdade, por aquele ser que estava ali sem falar. Né? Era um espaço, um momento, um tempo, onde chegava a mãe com aquela criança, né? O pai, enfim, o familiar, e simplesmente ficava ali no espaço de convivência. Então, era uma hora e meia ali do dia em que, de fato, era uma situação onde não poderia haver um eu, de forma alguma, ali naquele momento. Eu fico pensando, né, era uma radicalidade do descer, já posta ali, naquela situação,
onde você, de fato, se disponibilizava como um objeto que poderia ser de interesse ou não para aquele ser não falante que estava ali para ser atendido, né? Então, a primeira parte do texto, desse infantil como estrutural, me veio muito isso na cabeça, né? E é isso mesmo, essa coisa, esse outro, enfim, que fala. E aí veio depois você falar de uma topologia também no segundo andar, né? No grafo, do desejo de ter colocado o inconsciente aí. E aí, por pensar muito a psicose, eu pensei rapidamente aqui, segundo andar, veio a expressão céu aberto, né? E que, de alguma forma, esse outro também, esse grande outro que está acima, e não interno, não abaixo, que não deve nada de sub mesmo, nesse sufixo, como você disse. Então, foi uma associação que eu fiz aqui. E aí, também falando sobre a genitália, né? O genital, o genital, como uma elaboração já, eu também fiquei pensando, em vez de genital, zona erógena, que, de fato, ali na Constituição, né? E se tem alguma correspondência mesmo, necessariamente o genital ali, como elaboração já desse tempo primário, né? De fato, é o genital ou é uma zona erógena? Para talvez já também fazer essa diferenciação um pouco do que está além do binarismo, né? Hoje, assim. Enfim, foi o que eu consegui aqui pensar, outras coisas aqui também, articular, do solícito também, né? De alguma forma, mesmo que numa posição de descer total de objeto, e aí já pensando em instituição, nas funções, nessas elaborações, que era uma pergunta também, né? Que função institucional tem, no caso dessa experiência ali no CAPSI Pequeno Hans, que função, de alguma forma, aquilo também poderia entrar num tempo onde a função materna, paterna, e aí vem um outro. E aí, talvez, do fetichismo que você trouxe, e dessa perversão, e essa é uma de outras atividades essa semana na escola, uma pergunta: que versões são essas do pai, invertendo mesmo a perversão como versão do pai, né? Então, dessa função paterna. Que versões dessas funções podem operar na relação perversa mesmo mãe-bebê ali? E, enfim, foi isso. Obrigado. Ótimo. Obrigada a você, Felipe. Luciano, você quer comentar ou quer que outras pessoas façam a pergunta e você depois comenta tudo? Então, Flávio, eu prefiro deixar minha fala para depois, porque eu já falei, né, já tive meu tempo de fala, primeiro tempo, assim, e eu vou voltar a falar, mas acho que há outras pessoas que estão querendo falar, já vi aí no chat, e que eu acho que devem ter agora a sua vez. Só quero agradecer também ao Felipe, me lembrar do Pequeno Hans, eu não sabia que ele tinha sido de lá, e da sala, né, que me comoveu muito, quando um dia eu cheguei lá e encontrei aquela porta com aquela placa com o meu nome. É só isso, a gente conversa daqui a pouco, vamos ouvir os colegas. Né? Tá, eu queria também colocar uma questão, depois tem a Tereza Meloni e a Tereza Nazar, que querem perguntar também, e as outras pessoas que quiserem, é só colocar o nome ali no chat, que eu ponho na lista aqui de perguntas. Então, Luciano, de fato, eu também gostaria de ter mais oportunidade de interlocução com você. É uma pena, assim, a correria do dia a dia, a gente não ter essa oportunidade. Mas toda vez que a gente se encontra, é sempre muito intenso e muito produtivo, porque você sempre coloca muito boas questões. Então, assim, há uns anos atrás, você me colocou uma questão que me fez produzir texto, inclusive, mas eu queria colocar de novo para você, porque a questão é muito boa e... Bom, enfim,
a questão era sobre a pulsão de morte e o ódio. E você foi um trabalho que eu fiz sobre o ódio, e você perguntava assim, se o ódio não era uma maneira, foi isso que eu entendi, de dar algum enquadre à pulsão de morte. E que hoje, de alguma forma, é como se não houvesse esse enquadre, como se houvesse a pulsão de morte tivesse, de alguma forma, predominando ou vigorando aí. Então, pensar essa articulação entre pulsão de morte e ódio. Né? Agora eu vou passar para a Tereza Meloni. Tereza Meloni? Minuto, estava aqui abrindo. Puxa, Luciano, que coisa boa a gente voltar a essa interlocução com você, que há tantos anos estava, vamos dizer assim, distanciada, né? É sempre muito rico te ouvir e trocar com você. Eu fiquei pensando, a partir da sua colocação, algumas coisas, no que a gente costuma dizer do ínfans, né? Tomando ínfans como não palavra, né? Ali onde não há palavra. E aí eu fiz uma articulação que, no que você divide a sua fala em duas etapas. Na primeira, me parece, eu estou dizendo isso, que você fala desse sexual estrutural, dessa questão do infantil estrutural. Portanto, eu pensei que ali estaríamos falando do sexual enquanto aquilo que não tem palavra, enquanto aquilo que não se inscreve no significante, porque você fez uma relação com o objeto A. E fiquei pensando se nessa segunda parte da sua fala, que você, de alguma maneira, se refere com uma segunda onda, né? Que seria, então, relativo a um posicionamento do sujeito em relação ao sexual, se a gente poderia pensar aí como a sexualidade, né? No sentido daquilo que o sujeito ressignifica. Não sei se fui clara, mas é o que eu posso dizer agora. Tereza Nazar. Então, todos já falaram, mas é sempre bom ter você aqui trabalhando com a gente, Luciana. Realmente uma alegria. E o seu texto é excelente e ele me fez recortar alguns elementos do que você apresentou, a propósito, inclusive, de coisas que eu venho estudando sobre o supereu. E eu queria te fazer uma pergunta, uma pergunta que me parece bastante simples, se você, quando você fala do infantil estrutural, se você não está pensando justamente nesse campo do isso, desse supereu estrutural, que não é o herdeiro do complexo de Édipo, justamente. E eu queria te perguntar se é esse infantil estrutural que, de certo modo, resta no infantil do adulto. Eventualmente, você fez menção à questão da pedofilia, e eu queria te perguntar se não haveria aí justamente uma regressão a esse ponto do infantil estrutural e uma fixação desse sujeito, porque o que a gente observa é que, nesses perversos, não existe nenhuma censura, nenhum elemento que designe algo da ordem da culpa. Então, é a pergunta que eu gostaria de te colocar. Na verdade, já te coloquei. Se esse infantil estrutural, esse ponto do infantil estrutural, que é vigor, né, do campo do isso,
se é isso que restaria nesses adultos pedófilos, né, como um ponto de fixação. Obrigada. Ana Virgínia. Ana Virgínia. Alô? Bom, a pergunta bom, obrigada, Luciano, pelo trabalho, não? Muito perspicaz e sempre nos faz questão de nos perguntarmos aquilo que aprendemos e às vezes começamos a fazer repetições sem nos fazermos questões. Então, o texto permite te perguntar isso que o Felipe falou, não? De zona erógena e genital. É nisso que tu estavas falando, que algum ponto na castração ficaria sem poder ser simbolizado, sem poder ser metonimicamente deslocável, não? Pensando na equação simbólica, aquilo que vai, não? Na equação simbólica, pegando outros significados, não? Como se houvesse alguma coisa no genital que fica sem poder simbolizar, mas é uma coisa nova, não? Porque a gente chamaria a rocha viva da castração, que seria o pênis, quanto um homem pode sustentar, não, a atividade de outro homem, não, de uma maneira passiva, não? Então aí abriu outro leque, não? Isso por um lado, não? Esse genital, gostaria que tu pudesses falar daí o que ficaria sem poder dar voltas. E outra questão, na pedofilia, não? Isso que não fica, ou seja, se a criança é tomada como objeto, não? Que ainda ele, como bem tu colocas, não pode fazer não pode entrar, se bem ela deseja, não? Os seus genitores, o desejo infantil é que isso não pode ser realizado, não? Por isso o desejo. Agora, quando o adulto perversamente toma o outro como objeto, aí já seria isso que tu me parece que fazes a dobradiça, de que não terias condições fetichizantes, não sei se é possível falar assim, para o amor. Ou seja, quais são as condições para o amor? Bom, uma parte que é o retorno. Agora, a criança, nesse lugar, não pode retornar, não? Que é justamente onde o perverso avança pensando que a criança o chama, não? Então, poder diferenciar aí, não, a fetichização do perverso, que não a tem, no sentido em que não tem as condições para o amor, não? Seria isso. Sim. Bom, alguém mais quer colocar alguma questão? Talvez a gente possa fazer uma rodada, né, Flávia? Porque isso. Muita questão já, né? Porque senão eu acho que posso perder um pouco o fio. Claro. Depois a gente faz até uma outra, não tem assim... Sim. Você que sabe aí. Mas tá ótimo. Pode ser assim? Pode ser, tá ótimo. Então, super obrigado pelas questões que vocês colocaram. Isso me dá um retorno assim legal, né? De que há transmissão, porque suscitou, quando a gente fala e suscita questões, isso só pode ser uma coisa boa, né? Então, eu vou tentar seguir um pouco a ordem, começando pela Daniela, que eu gostei muito de escutar e que lembrei da nossa jornada lá, da jornada de Montevidéu. Então, e eu acho que a Daniela, eu agradeço que ela tenha trazido, vamos dizer assim, para a explicitação, uma dimensão que no meu texto, ao acabar de escrevê-lo, eu me dei conta que ele tinha mantido implícito, que é a questão da formação do analista, a segunda parte da pergunta, né? Quer dizer, eu não abordei diretamente isso. E até cheguei a pensar se deveria acrescentar, depois eu falei, não, vamos deixar isso para o debate, quer dizer, a gente não precisa falar de tudo, e de certa maneira, eu tentei dizer que esse infantil, né, estrutural, que vários outros colegas já tomaram no debate, e eu vou tentar falar disso, ele me parece fundamental para o analista, né? Quer dizer, eu acho que a Daniela pegou isso bem, quer dizer,
é preciso que a gente esteja na formação analítica confrontado com essa dimensão desse sexual estrutural, que não é alguma coisa da infância, como ela diz, e sim desse infantil que atravessa, que é do sujeito, né? Na verdade, é a sexualidade do sujeito. E se nosso ofício é um ofício que se dirige ao sujeito, é fundamental que na nossa própria análise, na nossa própria formação, né, a gente possa se deparar com isso. Não digo só com o outro, né, quer dizer, com nossos analisantes. A gente sabe que a formação do analista se dá no divã, então, na nossa própria experiência de análise, que esse infantil, sexual e genital, objeto A, ele tem que ser elaborado, então é fundamental, me parece. E eu agradeço a Daniela porque ela trouxe essa dimensão na fala dela, né? Entre outras coisas, evidentemente que eu não vou comentar tudo, não é possível. Aí, certo? Depois a gente pode voltar a falar. O Felipe colocou algumas coisas que eu até gostaria de discutir um pouco, né? Ele falou várias coisas sobre a experiência dele no Pequeno Rãs e com crianças que não falam. Achei interessante esse outro que é evocado em nós quando estamos diante dessa criança que não fala. E isso fiquei pensando, não tem muito como, assim, que mais me instigou a pensar. Mas você coloca uma coisa, Felipe, que depois acho, não sei se foi a Tereza Meloni ou Nazar que tomaram, ou até, não sei, depois, que é a questão do genital como zona erógena, né? Não foi? Quer dizer, eu penso exatamente o contrário. Aí eu já estou até dialogando com outros colegas, porque assim, o genital justamente não se inscreve como zona erógena. Eu penso que a zona erógena é as zonas erógenas, né, que são articuladas às componentes da pulsão, que justamente não é um bloco, não é uma coisa una, elas conseguem se representar, né? Seria, vamos dizer, o lado demanda e não desejo do sexual infantil estrutural, né? Quer dizer, o que eu tentei dizer, não sei se eu consegui, talvez agora no debate consiga melhor, é que o genital justamente é uma dimensão a qual se chega, embora Freud tenha trazido para o infantil, ele trouxe como fálico e como um ponto que fica como um furo, né? O agujero, aliás, justamente outro aspecto que a Daniela falou dessa questão do agujero em espanhol, né? Desse furo que não se simboliza. Talvez uma referência a Lacan ajude aí, não sei se vocês lembram do seminário 8, que tem umas lições, assim, uma sequência de lições, uma se chama oral, anal, genital. E antes tem eu inverti, a demanda e o desejo nas organizações orais, oral e anal. Veja bem, oral e anal, demanda e desejo, articulados. Quando chega na outra lição, oral, anal, genital, você está diante de algo que não se pode mais formular em termos de demanda. É muito claro Lacan nessa passagem. Estão me entendendo? Quer dizer, o genital vem dar notícia de um ponto que justamente não se inscreve como zona erógena. Ele se inscreve como furo. E é isso que eu acho que a criança não chega a elaborar, que eu quis dizer. E quando o pedófilo toma a criança como objeto, e aí, Ana Virgínia, toma como objeto, a gente toma a criança como objeto o tempo todo, felizmente, né? Graças a Deus. Agora, quando toma como parceiro, acho que até mais até como sujeito do que como objeto, quer dizer, é justamente uma certa parceria, né, com a criança, que a gente chama de objeto, mas quem se põe como objeto é o perverso, né? E toma a criança como um sujeito de quem ele quer roubar alguma coisa, tirar a barra, como diz o Lacan, no gozo perverso. E aí o que ele rouba? Ele rouba a possibilidade da criança fazer essa elaboração até o genital. A gente sabe que as análises caminham para a gente poder atingir o quê? Uma dessubjetivação, não é? Um esvaziamento subjetivo da fantasia, uma certa possibilidade de passear, posso me exprimir assim, de habitar o lugar do objeto A pontualmente. Eu acho que eu tenho ouvido na clínica os casos onde houve, de fato, né, não nessa fantasmagoria atual, mas onde houve, de fato, uma experiência pedófila, né, quer dizer, a criança esteve, de fato, numa posição de abuso sexual traumático, elas têm uma dificuldade enorme
justamente de se colocarem como objeto. Quer dizer, é uma vigilância subjetiva o tempo todo. Quer dizer, a gente é que tem uma possibilidade maior com a análise de frequentar o lugar do objeto. Então, eu queria até propor uma certa inversão aí, quer dizer, algo fica impedido ou extremamente dificultado para a criança, quando adulto, né? Quer dizer, para a ex-criança que sofreu isso, no sentido mesmo de uma possibilidade de elaborar esse ponto de inconsistência que é o genital. Eu justamente acho que ele não é erógeno nesse sentido de erogeneizável, né? O Freud diz que tem um ponto não sexual aí na composição da pulsão, e eu acho que tem a ver com isso. O genital, ele me parece da ordem mesmo de um impossível de simbolizar, e aí talvez o que a Teresa Meloni disse, eu concordo com a questão de que esse sexual infantil dá notícia, ou de alguma maneira nomeia, né, o que fica como impossível, né? O impossível da relação sexual, o impossível do sexual, não é? Mas veja, a gente sabe que esse impossível se faz bordejar de muitas rendas, né? De muitas heterogeneidades, quer dizer, é um ponto de impossível cheio de franjas, né? E me parece que o oral e o anal, sim, eles fazem essas franjas, entendem? Tem algum ponto aí que não faz. E esse ponto, me parece que é preciso sair da infância para poder, de alguma maneira, elaborá-lo, né? Então, não sei. Eu penso que tem alguma coisa... Aí, como Freud diz, né, que quando ele se refere à representação do órgão feminino, ele diz que fica unterdrückung, né? Quer dizer, muito mais do que recalcado, isso é suprimido, é abolido, enfim, tem uma palavra mais forte. E acho que ele está falando disso. Depois a Flávia. Ô, Flávia, eu também vou aproveitar debate mesmo, tá? Quer dizer, colocar não concordâncias, né? Quer dizer, eu não penso que o ódio dá enquadro à pulsão de morte. Aliás, eu penso que a pulsão de morte ela fica demasiadamente associada ao ódio, quando ela me dá a notícia de uma outra coisa, quer dizer, de uma criação. Desmantelamento, desconstrução, desconjunção criativa, né? É claro que a pulsão de morte desintrincada de Eros, né? Quando ela é pura, como diz o Freud, pura cultura da pulsão de morte, sim. A gente está na melancolia, ou na devastação, né? Mas assim, por exemplo, eu acho importante distinguir radicalmente a política da morte da pulsão de morte. Sim, a gente vive num momento em que falta, talvez, pulsão de morte articulada, entende? Assim, no laço social. Eu tendo a pensar algo assim. A gente então foi isso. Uma certa desintrincação, onde é o ódio mesmo. Então, quando você fala assim, o ódio como enquadramento, você disse que eu coloquei essa questão para você, né? Aí eu não sei se eu falei dessa maneira, porque eu não penso. Eu acho até que quando a pulsão de morte intervém, por exemplo, articulada com Eros, né, ela justamente tem essa propriedade de abrir o caminho para Eros, né? Freud diz isso na Lei do Princípio do Prazer, né? Ele chama de sadismo. O sadismo abriu o caminho e os componentes libidinais seguiram esse caminho até o objeto. Quer dizer, precisa de uma certa abertura para o externo, ao estouço, né? Alguma coisa que põe para fora, né? Para poder haver erotização. Então, eu acho a opção de morte alguma coisa muito importante, sabe? Assim, outro dia mesmo, elaborando um texto político aí do movimento nosso, escreveram, não sei o quê, como se hoje em dia tivesse na política da opção de morte. Eu discordei disso. A gente está na política da morte, é uma necropolítica. É diferente, né, da pulsão. Não sei se eu contribuo aí para o... Ótimo. Então, é justamente o inverso que eu estava pensando. Muito bom, Luciano. Talvez, num certo sentido, né? Então, a Teresa Meloni fala do ínfans, né, esse que não fala, e que é aí que ela falou do ponto sexual. Eu concordo, mas justamente com essa ressalva, né, Teresa? O ínfans, onde não quer dizer o que não fala, que quer dizer isso em latim, né? Inclusive o de Freud foi buscar o adjetivo lá dele, mas ele não fala no ponto radical, né? Porque é o ponto a partir do qual se articula toda uma demanda altamente
né, um falatório, né, de demandas sexuais, retomando a conversa com o Felipe, quer dizer, orais e anais, né, erógenos, a partir desse ponto, ínfames. Me parece que o sexual, como ponto, sendo assim, enfim, radicalmente, é o lugar do que não fala e também do que nunca falará, né? Não, o Chico Buarque, não tem governo e nunca terá, não tem significante nem nunca terá, porque é o sexual. Mas é em torno dele que se produz todo o discurso. E essa segunda onda, a Tereza também falou isso. Eu não sei, Tereza, Elone, se eu pensaria, como você propõe, o infantil, né, associado à primeira onda, e a sexualidade na segunda, né? Eu não sei, eu não tendo muito a concordar com essa divisão, porque eu acho que a primeira onda é de sexualidade, né? Talvez eu usasse o termo de Lacan, sexuação, para a segunda, porque que me parece que tem uma vantagem, né? Esse ao ativo do Lacan, sobre que Freud ajuda muito identificação, fixação. Não sei porque que na sexualidade ele usou o TAT, né, com o termo sexualität, e não sexuerung, né, qualquer coisa assim. Porque o Freud é muito cioso de usar os substantivos com ativo em português, né? Quer dizer, claro que em alemão é UNG. Mas, no caso da sexualidade, ele usou sexualidade. Mas você não acha que o que tem na segunda onda é uma sexuação, quer dizer, a possibilidade mesmo de tomar uma posição sexual, como diz o Lacan, quando faz a tábua, né? E que hoje tem que ser discutida, né, pelos que questionam o binarismo, mas, enfim, não é só homem e mulher, né? Mas a sexuação continua, para mim, bastante válida, né? Quer dizer, seja qual for a posição sexual, tem que fazer a sexuação, né? É perfeita essa colocação da sexuação, porque é a inserção num determinado campo de fala, né? Um campo discursivo. Perfeito, obrigada. Mas onde justamente a possibilidade do ponto do A, né? Eu quero insistir nisso, o objeto A, eu acho que é impossível uma criança ocupar esse lugar. Acho o objeto A, de fato, uma coisa muito elaborada, né? É o ponto mais elaborado de uma análise, né? Eu acho que a criança não chega. Isso é discutível, né? Eu posso colocar como questão e não como afirmação. Se uma criança faz análise até um ponto que a gente poderia dizer de final, né? Quer dizer, eu acho que a criança não pode ter um final de análise porque justamente ela não tem como elaborar essa posição do objeto A, que é a coisa, sei lá, mais valiosa que Lacan nos deixou, entendeu? A possibilidade de estar como objeto nessa inconsistência que só uma análise bem conduzida leva. E acho que, está voltando à pedofilia, eu acho que a pedofilia impede isso, né? Quer dizer, veja bem, na infância é impossível, mas uma criança que é tomada como parceiro sexual terá na vida adulta muito mais dificuldade, é isso que eu estou dizendo, que a minha clínica me informa, muito mais dificuldade de ocupar um lugar de causa de desejo, por exemplo, né? Aí a Ana Virgínia falou do amor, né? E acho que isso se articula aí também, de alguma maneira. A Tereza Nazar, super bom estar com vocês, queria saudar também, muita saudade, saudação e saudade, né? Super-eu, tema super importante, né? Também fiquei pensando quando você fala assim, desse infantil estrutural, acho que você falou que tem a ver com isso, né? Não sei se eu entendi bem, ou o super-eu. Me parece que o super-eu, né, tem relação com isso, não com isso ou isso, mas com essa questão toda, porque, como diz o Freud, ele se baseia em motivo, o desamparo é a fonte dos motivos morais, né? E a gente está falando de um ponto de desamparo que eu penso mais que a linguagem nos joga nele, né, do que ele seria um ponto natural que nos faz apelar à linguagem. Eu penso o contrário. Quem não joga no desamparo é a própria linguagem. A linguagem não só corre do desamparo, ela nos lança nele. E o super-eu é uma resposta a isso, que justamente também faz um obstáculo, né, à castração e à sua elaboração. Não é? É uma outra forma, me parece, o super-eu, a culpa. Você fala dos
perversos que não experimentam a culpa, não é? Quando a regressão a um ponto infantil, mas talvez, pensando no pedófilo, né, e não nos efeitos do pedófilo de uma criança que sofre isso, talvez você está pensando mais do lado desse sujeito pedófilo, né, perverso. Mas parece que o superior... Sim, né? sim. Eu estava pensando exatamente no lugar que o pedófilo ocupa, na subjetividade dele. Porque eles, me parece que essa questão, né, que você traz de uma forma muito bacana do infantil enquanto estrutural, esse infantil estrutural eu entendo como esse submetimento necessário do sujeito ao desejo do outro. Isso é um momento estrutural para todo e qualquer sujeito. Entretanto, e que tem a ver, que é coincidente, portanto, com esse superior estrutural, que é antes do inconsciente constituído, entende? Enquanto tal. O inconsciente, se a gente quiser, está do lado do outro, né? Ali digamos, é um campo, é um caldo de cultura ali, que não é da cultura, justamente, mas é o caldo dos objetos, né? E o que o perverso faz, eu estou falando do perverso que é muito pequeno, né? E a gente sabe que isso acontece, inclusive de bebês, ele interfere exatamente nesse ponto, interfere muitas vezes de maneira radical. Uhum. Você estava falando da sua clínica, e eu tenho histórias de alguns pacientes que foram abusados numa infância muito precoce, e da enorme dificuldade, claro que tem a ver com os efeitos secundários do superior e tudo mais, quando o sujeito começa a dizer: eu não me lembro, eu não sei exatamente se eu fui abusado. É uma coisa difícil, porque diz respeito a um momento onde esses sujeitos ainda não falavam, né? Essa interferência direto no momento, por exemplo, de alguns meninos, no momento de constituição do que seria, então, o complexo de castração, antes do Édipo, antes da experiência do Édipo enquanto tal. E aí a pergunta que eu te fiz é se, do lado do perverso, e aí não é do lado da criança, do lado do perverso, se algo desse infantil estrutural se haveria aí, né, se a gente poderia pensar que é alguma coisa, porque eles não trazem nenhuma culpa em relação aos seus atos, se haveria a possibilidade da gente pensar que é algo que neles resta desse infantil estrutural, que não tem culpa, não tem um registro do lado justamente da consciência moral. Mas você acha que esse infantil estrutural será ultrapassado por alguém? Quer dizer, é isso que a minha dificuldade é com esse ponto, que como se restasse para eles, não é para todos nós, quer dizer, a gente não terá outro sexual que não esse, né? Ele é estrutural por isso. Então, sim, o ponto, talvez, que eu perguntaria a você no debate seria uma particularidade desses perversos terem se mantido, de alguma maneira, fixados aí nessa submissão, ou o infantil estrutural é o infantil que há, assim... Por que a gente pode depois fazer a tal da elaboração do objeto A e da castração? Mas acho que a gente não se livra do infantil estrutural. Né? Não, eu não estou falando no sentido de se livrar. Eu estou falando no sentido do que resta neles. Resta no sentido de uma fixação, numa impossibilidade de justamente passar ao efeito da castração. É esse o comentário que eu fiz, a pergunta que eu te coloquei. Que é o que mais é o máximo que a gente pode chegar dentro do infantil estrutural, é elaborar esse ponto que Freud puxou para a infância, eu acho que corrigindo lá que ele deixou, né, para um forasteiro lançar a mão, mas ele não elaborou, quer dizer, como Lacan me parece que faz,
esse ponto de que é uma coisa da análise, né? Quer dizer, o Freud chega lá naquele rochedo, né? E da análise terminável e terminável, eu acho que o Lacan dá um passo aí, no sentido de que a gente consegue, sim, alguma coisa desse ponto. Acho que você tem razão, o perverso, o que resta, eu não diria que é o infantil estrutural, o que resta é uma fixação. O que resta é a impossibilidade de elaborar esse ponto de castração que nos afasta dos limites do infantil, né? Dos limites, não do infantil, porque a gente não sai dele, mas desses limites. Claro, com certeza. Então, Luciano, okay. Obrigada. Luciano, super te agradeço. A gente precisa dar um fechamento. Tem uma última pergunta aqui do Richard, que ele pergunta o que enquadra o ódio não é o espelho em vez da pulsão de morte? E aí eu peço para você dar um fechamento e para a gente encerrar, então. E queria te agradecer imensamente a sua generosidade, o fato de você ter aceitado o convite, da gente ter oportunidade dessa interlocução com você, e que você venha muitas vezes aqui visitar a gente e produzir essas reflexões que você sempre traz e são muito boas. Muito obrigada. Olha só, depois eu quero falar sobre agradecimento. Eu queria a questão do Richard, para preceder isso, né? Sobre se é o espelho. Quer dizer, não sei se o espelho enquadra o ódio. Eu teria que entender melhor essa pergunta. Talvez ele esteja se referindo, né, ao fato de que, na experiência especular, né, no estado de espelho, na experiência da constituição do eu, o Lacan é muito certeiro e muito claro nisso, né? Ele é muito preciso de que há o que ele chama de iância mortífera, né? Quer dizer, o estado de espelho está longe de ser uma experiência amena e jubilosa. O júbilo, inclusive, que é ao qual ele se refere, quando a criança consegue se reconhecer na imagem, né? É um júbilo que eu acho que é contrapartida de uma experiência terrível. Quer dizer, é júbilo porque é precedido ou acompanhado de um certo momento muito difícil e mortífero. Eu não sei se o Richard está se referindo a isso, mas quer dizer, eu não sei se o ódio, mas a agressividade, Lacan faz uma distinção. A agressividade, certamente, diferente de Melanie Klein, por exemplo, que vai pensar um impulso agressivo como diretamente expressão da pulsão de morte, né, Flávia? Justamente a nossa conversa aí, a Melanie Klein diz que o ódio é a expressão direta da pulsão de morte. O Lacan diz, não, alto lá. A agressividade passa pelo espelho, quer dizer, passa pela rivalidade, passa por uma estrutura imaginária do rival, do duplo, né? E então isso enquadra de alguma maneira a agressividade. Não sei se o ódio. Deixaria essa interrogação aí para o Richard, né? Se não teria que distinguir a agressividade da violência e do ódio. Mas agradeço. Olha só, essa coisa de agradecer é engraçado, né? Porque é óbvio que sou eu que agradeço. Né? Quer dizer, então vocês agradecem porque são pessoas amáveis e que me. Mas eu fui convidado. Eu que tive a oportunidade de falar com tantas pessoas, né? Um gozo de pessoas, entre elas, muitas que eu conheço e que pude um pouquinho reduzir a saudade, não é? Então, quem está na posição de agradecer sou eu. É só isso. Legal, não vocês. Vocês me proporcionaram essa noite. Eu agradeço muito, tá bom? Imagina, você que brilhantou a nossa noite. A gente que agradece. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Gracias. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. Obrigada, Gracias, Flávia. Gracias, Luciano. Muito obrigada. Daniela, peraí, deixa eu dar um recado. Daniela, você está aí em Montevidéu, né? Sim, estou. Queria mandar um abraço fraterno e forte para Henrique, para Otávio, tá bom? Os outros colegas. Sim. Les digo, sim. Tá bom. Todos os outros. Tchau, gracias. Obrigada. Tchau.